começando mais um TV Simpro, programa do Sindicato dos Professores de Mogi das Cruzes e Região, temporada 2024, num formato multiplataformas, onde você encontra a gente em quase todas as redes sociais, especialmente no YouTube e também no nosso Instagram. Aproveitem, sigam a gente. Hoje o meu papo é com a Kátia Lanzoni, que vai falar comigo sobre liderança sistêmica. Kátia, obrigado por ter aceitado conversar comigo. Seja muito bem-vindo ao TV Simpro. Eu agradeço por falar desse tema que é um pouco disruptivo e por um outro lado tão antigo que a gente precisa colocar um pouquinho de luz. Mas eu agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui com vocês. Explica pra gente o que é liderança sistêmica e o que difere ela das outras lideranças. Tá. Liderança sistêmica é uma abordagem onde a gente consegue ter um posicionamento de forma mais integrativa, onde eu olho o todo. A gente aplica a liderança sistêmica em várias dinâmicas organizacionais, também nas escolas, mas a liderança sistêmica é uma abordagem que ela me possibilita perceber como que as áreas, as relações, elas se complementam de uma forma sinérgica, porque me traz clareza sobre o impacto de cada decisão que eu tomo, pode interferir num projeto, num objetivo comum da empresa. Então, quando a gente fala de sistema, eu falo daquilo que conscientemente eu enxergo e percebo, como eu também tenho um olhar daquilo que não é visto. Então, muitas vezes eu tenho que ter tomadas de decisões simples, mas que afetam, por exemplo, uma outra área, uma outra sala, um outro departamento. E aí eu deixo de ser sistêmico. Dá um exemplo pra gente. Por exemplo, quando eu tenho uma determinada atuação, que eu defendo um projeto, e esse projeto, por exemplo, ele vai envolver um grupo de pessoas da minha área ou de outras áreas, e eu não compartilho o grande objetivo desse projeto. Então, de repente, eu posso convidar pessoas para fazer parte disso, e isso pode gerar um impacto negativo em outras áreas, onde eu posso, por exemplo, descumprir uma determinação, um regimento, por exemplo, de uma universidade, onde eu reúno pessoas para que possam desenvolver algo. E isso não for claro para o grupo. Porque nem sempre as pessoas têm clareza sobre os objetivos dos quais ele está trabalhando. E aí você deixa de fazer algo que é acordado e passa a fazer algo que através de um líder, só que você deixa de cumprir aquilo que é do seu compromisso mesmo. Entendi. E é difícil fazer isso? É difícil desenvolver esse tipo de liderança? O que a gente... Não é difícil, mas existem algumas técnicas que a gente precisa utilizar. A liderança sistêmica ela é baseada principalmente no interface das áreas onde ela se relaciona. E eu tenho sistemas que ficam abaixo de unidades de sistema mesmo. Por exemplo, vamos supor, eu tenho... se eu for falar de uma empresa, eu tenho uma área que é uma área de contas a pagar que se submete a um financeiro. Então, é um sistema pequeno submetido a um outro sistema um pouco maior. Talvez, por exemplo, quando a gente fala assim de um universo educacional, talvez a gente tenha uma coordenação que reúne um grupo de professores que se submete a uma direção. Então, é um sistema submetido a um sistema maior. O grande desafio, quando a gente fala da dinâmica sistêmica, é você conseguir ter a percepção da onde você está inserido, qual é a parte que te cabe e quanto isso compromete o núcleo como um todo. Uma tomada de decisão, por exemplo, que um professor tem dentro de um grupo de alunos ou uma sala de aula, pode comprometer, vamos supor que ele queira liberar os alunos para sair mais cedo. Os alunos saem em algazarra e isso pode comprometer o barulho daqueles outros que ainda não terminaram. Então, esse olhar sistêmico, ele faz com que você possa ir amadurecendo dentro do processo. Entendi.
Hoje você presta consultoria sobre isso, ensina os líderes a desenvolver essa liderança sistêmica? Eu tenho curso de imersão que as pessoas fazem para desenvolver o olhar sobre o aspecto da liderança sistêmica. Tá. E em que situações as empresas, os líderes, os gestores pensam, eu preciso ligar para a Kátia, eu preciso mudar a minha forma de gerir a minha equipe, por exemplo. Tá. E quando você chega nessas empresas, qual é o gatilho para que eles comecem Geralmente a pensar é dor. Por exemplo, dentro da dinâmica sistêmica, a gente tem 3 leis, que a gente chama de leis universais, que elas permeiam em todos os cenários que você pode utilizar e visualizar. A primeira lei é do pertencimento. Todos têm o direito a pertencer àquela dinâmica. Se você contrata um professor novo, ele passa a pertencer a essa unidade estudantil. Se você não gosta dele e exclui ele deixa de pertencer mesmo fazendo parte. Então, isso é uma exclusão sistêmica. Eu preciso integrá-lo ao núcleo para que o núcleo gere um resultado. Então, o pertencimento é uma das leis. O segundo é a hierarquia e é a ordem. Então, assim, aquele que chega primeiro, ele tem mais direitos sobre aquele que chega depois, independente do nível hierárquico. Por quê? Vamos supor, às vezes eu tenho dentro de uma unidade, eu tenho um professor que é muito antigo e ele tem direitos adquiridos pelo tempo de casa que ele permanece. Quando chega um professor novo, ele também tem os mesmos direitos, porém, aquele que é antigo, ele tem um reconhecimento diferente pela base daquilo que ele carrega. Então, eu preciso ouvi-lo e eu tenho um respeito para ele de um outro lugar. Então, a ordem e a hierarquia, ela estabelece uma sincronicidade de trabalho muito interessante. Então, a ordem, ela faz parte de uma dinâmica de consenso comum. E a terceira lei é o equilíbrio. Dentro da lei do equilíbrio, todos precisam dar e receber na mesma medida. Então, se eu tenho um compromisso, por exemplo, com uma prestação de serviço, eu preciso ser remunerada com base no valor agregado que eu estou contribuindo para a empresa ou etc. Sim. O que acontece muitas vezes? A gente tem dinâmicas que acontecem no dia a dia que não são vistas ou percebidas. Vamos supor que eu tenha um profissional que saia da empresa, saia da instituição com um sentimento de dor, um sentimento da qual ele não foi reconhecido e ele espera esse reconhecimento. Esse sentimento de dor, ele permanece nesse universo sistêmico, nesse campo sistêmico. Mesmo que eu contrate um outro profissional para substituí-lo, passado determinado período, esse contágio, ele vai acontecendo e eu começo a repetir o padrão desse profissional que foi embora. Ou seja, eu começo a sentir como se eu estivesse sendo injustiçado. Poxa, mas eu estou fazendo mais do que eu recebo, tudo que eu faço não tem mérito. Então, a gente sempre olha para essas dinâmicas que acontecem de uma forma, aonde está a dor, aonde está a origem desse sentimento que eu trago. Entendi. Há quanto tempo você estuda isso? Nossa, quando foi a primeira vez que você ouviu falar sobre esse conceito? Há quanto tempo você levou estudando e a partir de quanto tempo você começou a ministrar cursos e a implementar essas empresas? Dentro dessa dinâmica, existe um termo chamado constelação sistêmica, né? E a constelação sistêmica, ela olha para essas dinâmicas, essas leis que eu trouxe e estou comentando, e hoje ela é aplicada no judiciário, ela é aplicada na pedagogia, ela é aplicada em empresas, organizações e famílias. Então, essas dinâmicas são profissionais. Hoje a gente tem juízes que trabalham dentro dessa dinâmica, atuando com núcleo e dores, processos de família, principalmente alienação parental, tem uma série de coisas aí. Quando eu estou inserida nisso há uns 14 anos, que é um tema assim que eu estudo, participo. A minha formação em liderança sistêmica, por exemplo, que eu tenho uma formação para isso, eu fui fazer
em Santa Catarina, numa época que assim, e era uma imersão também, a gente quase não ouvia falar, mas como eu sempre atuei muito no mundo corporativo, sempre fez muito sentido. E eu tinha equipe e tinha dificuldade, porque hoje os liderados, e é um grande desafio que a gente tem, cada um tem um comportamento diferente, cada um tem uma expectativa diferente. Às vezes você tem liderados e até alunos que às vezes vão para a escola com expectativa de receber do professor o que falta em casa, de relacionamento com pai e mãe, busca essa validação, esse reconhecimento. E não é o papel do professor e nem de um líder, né? Sim. Então, como que eu olho para isso, entendendo essas dinâmicas que ele carrega, mas possibilitando que ele desenvolva um bom trabalho, um bom caminho, mas com esse respeito, esse lugar do que me cabe e do que cabe ao outro. Então, a liderança sistêmica, eu estudo ela, olha, há uns 14, 15 anos, e somado a isso, toda a dinâmica também de perfil comportamental, né? Porque eles se associam e se complementam. Quais são os outros tipos de lideranças, se é que isso existe, que existem, assim, que você possa diferenciar dessa liderança sistêmica? Olha, hoje a gente tem muitos tipos de liderança que a gente pode empenhar. A gente tem a horizontal, a vertical. O que difere? Eu acho que a liderança sistêmica é um novo olhar sobre os aspectos que contribuem para um objetivo comum. A grande maioria de nós, a gente se perde muito quando a gente fala sobre o nosso propósito, o nosso grande objetivo. Às vezes a gente vai trabalhar numa empresa ou funda uma empresa porque a gente precisa da remuneração, e acho que é interessante que os professores ainda têm um pouco de inspiração, sabe? De transmitir esse conhecimento, de participar, de contribuir. É isso que faz com que a gente se sinta preenchido, agraciado. Quando eu consigo conectar o meu propósito junto àquilo que eu pratico na minha atividade e a minha forma de remuneração. Então, a liderança sistêmica, ela vem trazer um pouco desse novo olhar sobre qual é o meu papel dentro de tudo aquilo que eu estou inserido, e fazendo isso eu consigo gerar mais resultado, eu agrego mais para a empresa, para instituições e essas linhas. Entendi. Eu posso aplicar isso para qualquer tamanho de empresa, uma empresa familiar que tem 2, 3 funcionários, multinacionais, eu posso aplicar isso? Sim. No caso das empresas maiores, eu tenho que pensar isso por setores? Exatamente, muito bom. Quando a gente fala de empresas menores, eu tenho um trabalho que eu faço que chama sucessão, a sucessão da organização, quando a gente fala de núcleo familiar. Porque é diferente quando você, por exemplo, herda a empresa. Sim. E quando você tem um papel dentro da empresa, quando você conquista o seu lugar. A grande maioria das vezes a gente herda o papel e isso gera muito emaranhamento sistêmico. Então você corresponde a uma atividade porque você é filho do dono, sim, não porque você teve mérito de crescimento. Isso gera o que a gente fala de entrelaçamento, emaranhamento sistêmico. Quando eu olho para uma empresa pequena, eu olho para o todo, eu consigo olhar. Quando eu estou numa empresa grande, eu preciso muitas vezes olhar por departamentos mesmo. É possível olhar o todo? Sim, mas a gente só consegue fazer esse olhar através dos fundadores, diretores, aquele que tem tomada de decisões. Porque vamos supor que você seja de uma unidade onde você é responsável por tecnologia. E aí você quer olhar, por exemplo, por que as pessoas não estão se interessando pela sua unidade. Quando eu falo de você em relação à sua área, perfeito, a gente consegue olhar essas relações. Agora, se você chegar para mim e falar, eu quero ver porque eu tenho uma dinâmica tecnológica que eu quero lançar no mercado e a área comercial ela não está aderente. Opa, é além do seu núcleo de responsabilidade. Por isso que a hierarquia é sempre de você para dentro.
do responsável desse departamento para dentro. Entendi. Uma outra área compatível, a gente precisa estabelecer aí as responsabilidades. Tá. Eu imagino que numa empresa grande, com vários setores, cada líder de setor considera o seu setor importante. Então, quem seria o responsável para para ter esse olhar macro, para fazer essa gestão sistêmica? Não sei se esse termo está correto. Sim. Seria o quê? O CEO de uma empresa, por exemplo? O CEO, mas o que determina é a visão do negócio. O que é a visão? A gente tem a ideologia, onde Sim. a gente fala da missão, os valores da empresa e a visão. A missão é a razão de existência da organização. É ela que alguém teve uma inspiração para construir essa empresa. Os valores é o guia de comportamento. Então eu tenho a unidade, as pessoas que participam da empresa direto e indiretamente, e os valores da empresa é o que determina assim, o comportamento que essas pessoas elas precisam seguir para ter uma sincronicidade. Agora, a visão é aonde eu quero chegar. Aonde a empresa, qual é o caminho, para onde que eu vou? Então, os líderes, eles precisam ter clareza para onde a empresa quer ser direcionada, e aí eu posso assumir a minha parte de responsabilidade. E lógico, o CEO é como se fosse um grande maestro. Sim. Ele vai conduzindo ali para que todos tenham facilidade e fluência para levar. Mas é a visão que determina o caminho da organização, o objetivo comum. Como se fosse um projeto. A gente constrói um projeto com objetivo fim. É a visão, é para onde eu vou. Esse objetivo fim, você sabe a sua parte, eu sei a minha, o outro sabe a dele, e juntos, sistemicamente, a gente trabalha por esse propósito. Eu vou dar um exemplo, e aí você me fala se é um exemplo ruim, tá? A gente tem o Elon Musk, o bilionário, que é muito valorizado pela visão, talvez sistêmica, que ele tem nos seus negócios, como a Tesla e a SpaceX, por exemplo. Quando ele disse, eu quero fazer o foguete da ré, as grandes companhias concorrentes falaram, isso é impossível. Mas ele tinha uma visão sistêmica, talvez, de onde ele queria chegar com aquele projeto, e assim ele o fez. Quando ele adquiriu a Tesla com uma empresa pequenininha e falou, quero fazer um carro veloz, um carro que tem um design interessante, mas que seja totalmente elétrico, muitas pessoas questionaram e ele foi lá e o fez. Mas quando ele recentemente adquiriu o Twitter, ele foi criticado pela forma que ele estava gerindo esta rede social, descaracterizando-a e tornando ela um ambiente para muitas pessoas complexo, tóxico e etc. É possível você ter negócios diferentes e ter uma visão sistêmica em um e não ter no outro? É que, na verdade, assim, se a gente for olhar para a dinâmica do Elon Musk, onde ele se destacou muito, né? Ele é muito disruptivo, ele é muito arrojado. Quando a gente fala, por exemplo, de negócios e envolve tecnologia, a gente está falando de processos, a gente está falando de um conceito mais racional, de mais sistematizado. Quando a gente fala de uma rede social, a gente está falando de comportamento. E aí, comportamento não é uma habilidade comum. Muitas vezes você contrata numa empresa por habilidade técnica. A pessoa é boa naquilo que ela faz, mas eu demito por comportamento. Entendi. Então, às vezes, ele pode ter muita habilidade técnica, ele pode ser um visionário, ele tem um conceito racional para aplicar e multiplicar isso, desdobrar isso, só que quando a gente fala de comportamento, eu falo de pessoas, talvez o período dele de maturação dentro do processo seja maior. Entendi. E aí, num primeiro momento, causa esse choque. Então, eu preciso, nesse caso, ele poderia ter contado com pessoas que já tenham mais habilidade humana para lidar com esses diferentes tipos de comportamento, essas habilidades. Isso sim. Ambos são sistêmicos.
Quando eu falo dele com todas as empresas, é essa empresa que precisa de um olhar maior, com mais habilidade humana. Uma tecnologia, o perfil completamente diferente, habilidade diferente, competência diferente. E ambas podem chegar num resultado comum. Entendi. Quando que uma empresa, uma escola, uma rede social, uma liderança pode dizer que tem um pensamento sistêmico? Quando eu vou tomar uma decisão e eu olho todo. Então, por exemplo, por mais que hoje nós tenhamos, a gente pode colocar o que quiser numa rede social, isso pode comprometer o outro. Quando eu faço isso sem pensar no outro, sem ter essa empatia e nas consequências que isso pode gerar, eu não estou sendo sistêmico. Então, eu preciso, por exemplo, numa organização, tomar decisões de forma clara, seguindo uma linha de conduta de um objetivo comum. Numa relação familiar também. Se você olhar para você enquanto corpo físico, você é um sistema. Todos os seus órgãos, eles são partes de um todo. E eles interagem entre si para que você tenha toda essa habilidade. Então, se a gente multiplica isso para o externo, se você tem deficiência num dos órgãos, você vai precisar suprimir isso e aos poucos você pode ir penalizando outros. Então, por exemplo, eu tomo um medicamento para o meu rim, mas está afetando o meu estômago. Sistemicamente, a gente precisa tentar sempre equilibrar isso. Eu preciso perceber, observar quais são os impactos da minha atitude e como isso reverbera nesse campo sistêmico. Você, num determinado ponto da sua resposta, falou em empatia. Ao longo da nossa conversa, à medida que você ia me explicando, eu estava fazendo essa associação. Talvez um líder que tem um pensamento sistêmico é um líder que tenha empatia com o todo da empresa. Mas aí, quando eu preciso tomar uma decisão, por exemplo, de encerrar um departamento, ou de demitir uma pessoa, ou no caso da família, de encerrar uma relação, como que o meu pensamento sistêmico, minha liderança sistêmica se aplica nisso aí também? Porque é uma disrupção. Tem uma disrupção, mas eu preciso reconhecer o valor. Então, assim, por exemplo, vou dar um exemplo de família. Às vezes eu tenho um irmão que eu amo o meu irmão, sistemicamente é um vínculo de sangue que não se dissolve, mas eu não consigo conviver com ele. Eu tenho dificuldade de conviver com ele. Isso pode ser irmão, pai, mãe. Uma dinâmica de sobrevivência é me afastar, mas não significa que eu não tenha amor. Significa que eu só não consigo fazer com que a nossa relação seja saudável juntos. Só que eu reconheço que ele tem um lugar na minha vida como meu irmão. Ele não deixa de ser meu irmão. Mesma coisa numa empresa. Às vezes a gente tem um profissional da empresa que é muito antigo e cuida de um departamento da qual ele não atende mais. E aquele departamento, por exemplo, antigamente, não é da sua época, mas antigamente a gente tinha dentro das empresas uma central de copiadora. Sim. Né? Então eu tinha o encarregado lá que tinha um monte de máquina e eu mandava os documentos, ele copiava. Então hoje eu já não preciso mais disso dentro de uma empresa. Como que eu faço para desligar esse profissional e encerrar essa área? Com reconhecimento e respeito. Não é que ele foi muito bom enquanto a troca era equilibrada. Chegou um momento que eu deixei de ter esse equilíbrio de troca porque eu não preciso mais, mas eu não posso deixar de reconhecê-lo por tudo aquilo que ele me ajudou. Porque se a empresa está onde está, é porque todos aqueles que pertencem, eles contribuíram de alguma forma. Quando eu faço isso é de forma respeitosa. Aí eu consigo desmembrar e seguir o meu caminho tranquila. Entendi. Para a gente encerrar, quais são as características de um líder que tem uma visão sistêmica do seu negócio? A gente já falou aqui de visão estratégica, a gente falou aqui de empatia, o que mais? Então, ele precisa dessa visão estratégica, ele precisa da empatia, ele precisa de conhecimento, ele precisa estar disponível para a troca do dar e receber mesmo, de formar pessoa, de desdobrar esse conhecimento. Ele precisa ter
um processo que isso tem a ver com feedback. Acho que são habilidades assim que hoje a gente busca em profissionais de modo geral. A gente tem uma carência muito grande hoje de bons profissionais e bons profissionais sistêmicos. Às vezes eu atendo empresas onde eu falo assim, o profissional não veste mais a camisa, mas o que é vestir essa camisa? Então precisa ser justo, precisa ser equilibrado entre as partes, sabe? Eu preciso reconhecer esse profissional. E quando ele tem essas capacidades, às vezes ele não tem todas as habilidades desenvolvidas, mas aí cabe à empresa um pouco dessa responsabilidade de estimulá-lo a trabalhar para que ele esteja apto nesse processo, né? Pra gente... isso tem um pouco a ver também com aquilo do líder carismático, no sentido de que às vezes, sei lá, falei aqui do Elon Musk, mas a gente pode falar do Steve Jobs, do Jeff Bezos, que são líderes reconhecidamente duros com as suas equipes, mas que ao mesmo tempo conseguem transmitir um carisma que essas equipes os admiram e continuam trabalhando. Também tem a ver com isso? Tem sim. O que a gente tem hoje é uma confusão muito grande entre líderes e gestores. Às vezes eu sou uma excelente gestora, eu cumpro com todas as minhas responsabilidades enquanto gestão e tenho muita dificuldade de liderar, porque eu não consigo delegar, porque eu não tenho empatia com o outro, porque eu coloco aquela pressão para que você gere um resultado da qual você ainda talvez nem esteja preparado, e aí eu não consigo fazer essa via. Então eu posso ser um excelente gestor e ter muita dificuldade de liderança. Como eu posso ter um bom líder que ele consegue persuadir, porque o líder tem líder natural, né? E tem aquele que precisa ser trabalhado e desenvolvido. Então ele tem uma excelente persuasão, ele ancora, ele traz para junto e fala, vamos junto construir algo. Só que às vezes ele não tem habilidade de gestão, então ele delega, ele esquece, depois de 2 semanas ele fala, nossa, você fez. Então quando a gente olha para isso, a gente sempre precisa ter esse equilíbrio, né, do gestor e desenvolver essas habilidades de liderança com mais maestria. Mas sim, quando a gente busca esses grandes líderes, eles vêm de gerações anteriores, talvez, por exemplo, hoje, essa linha tão dura de liderança, talvez eu tenha um processo de turnover muito grande, uma rotatividade muito grande, porque eu estou falando com uma geração muito diferente, que tem outros valores atribuídos. Kátia Lanzoni, obrigado por ter aceitado conversar com a gente, espero que você tenha gostado e volte em outra oportunidade. Eu que agradeço, é sempre muito bom falar sobre isso, porque eu acho que é um tema que a gente ainda tem tanto para amadurecer e crescendo, sabe? Então eu agradeço a oportunidade também. Não, a gente que agradece, foi uma baita aula e realmente espero que você volte em outra oportunidade para a gente conversar um pouco mais. Que bom, que ótimo. Obrigada, viu? E para vocês que acompanharam mais esse TV Simples, eu quero agradecer, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, mande para a gente encaminha para a Kátia, eu tenho certeza que ela vai responder com o maior prazer. Gostou do conteúdo? Compartilha, espalha ele, mostra para outras pessoas que você acha que precisam aprender sobre o pensamento sistêmico e na sua empresa, no lugar onde você trabalha, o pensamento sistêmico é algo que já é da cultura da empresa ou não? Fala isso para a gente também, para a gente ter esse feedback, é sempre importante. Obrigado de coração pelo apoio, pela parceria, eu espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.